que ninguém conhece. Deus possa ser contigo mais uma vez, fique à vontade. Só não passe de meia-noite. Amém, irmãos? Deus te use mais uma vez, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, queridos. Você está bem? Vocês estão tristes? Não? Misericórdia. Aguenta ficar só mais uma vez de pé para adorar comigo ao Senhor? Coloque a tua mão no teu coração aí. Glória a Deus. Eu sei que Deus tem algo a fazer na tua vida ainda nessa noite. Não depende de muitas pessoas para que Deus possa operar coisas, irmãos. O fato de você vir aqui hoje, nessa noite, e a maneira como você entrou vai determinar a maneira como você vai sair. Aquilo que você veio buscar de Deus nessa noite. Quero que você levante uma das suas mãos para o céu. Que você possa se ligar no trono da graça, colocar a tua vida diante do teu altar. Eu sei que tantas coisas podem tentar nos roubar da presença de Deus, mas a nossa maior posição diante do Senhor é a posição de um adorador. E eu quero que você diga isso nessa noite. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero adorar. Eu li que o véu do templo se rasgou. Oh Deus, eu li que agora eu posso adorar. Com o sangue que Jesus por mim derramou, me deu livre acesso para entrar. Ninguém agora vai sentir por mim a tão real presença do Senhor. Sou sacerdócio real, sou povo adquirido, sou mais que escolhido para ser chamado de adorador. Adorarei. Será que eu posso te escutar nessa noite, meu querido? Oh Espírito Santo de Deus, nos colocamos na tua presença. O véu do templo foi rasgado e nós podemos entrar, Deus. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, eu quero adorar. Coloque a tua mão no teu coração nessa noite. Pai, nós nos colocamos diante da tua presença aqui. Espírito Santo, eu sei que o Senhor tem uma obra a fazer dentro de nós nessa noite. E o desejo do meu coração nessa noite é que possamos ser, Pai, totalmente rendidos diante da tua presença. A igreja, Senhor, é como uma grande oficina. E todos os dias, Pai, eu falo por mim, eu preciso de conserto, eu preciso de ajuste, eu preciso de mudanças. Então eu te peço nessa noite, Deus, fala conosco. Queremos pedir algo ao teu Espírito nessa noite, que não venhamos virar o ano de 2023 com peças danificadas, com coisas fora do lugar. Eu quero profetizar que venha um tempo, querido, sobre a tua vida de restauração tão profunda, que aquilo que foi quebrado em 2023 não seja em 2024, e que a presença de Deus esteja sobre nós nessa noite. Eu quero que você levante as suas mãos e possa dizer: Senhor, vem sobre mim, conserta tudo que precisar consertar, muda tudo que tiver que mudar de lugar,
não me descarte da tua presença, porque nós estamos aqui e nós precisamos nessa noite ouvir a tua voz. Seja conosco nessa noite, prepara o nosso coração para a tua palavra, Senhor. Nós cremos que sairemos daqui, Deus, com direções, com respostas, com milagres que só podem vir da tua parte, porque, meu Deus, lá fora aquilo que o mundo entorta, o Senhor conserta. E nós te pedimos essa noite, Pai, abre a tua caixa de ferramenta nesse lugar. O desejo do meu coração, como o Senhor disse comigo aqui na oração de terça-feira pela manhã, abre a tua caixa de ferramenta e busca a ferramenta adequada para cada um de nós nessa noite. E nós nos colocamos diante da tua presença, porque tu és o nosso oleiro e nós somos o barro. O Senhor é o nosso Criador e nós somos as peças em construção. E te dizemos nessa noite, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna. Fica conosco nessa noite, é o desejo do Pai do meu coração, em nome de Jesus. Ainda de pé, irmãos, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 6 ao verso 11. Glória ao nome de Jesus. Tem alguém achando ainda? Lucas capítulo 6, do verso 6 ao verso 11. Todos acharam? Amém? A palavra diz assim, queridos: num outro sábado, ele entrou na sinagoga, iniciou o seu ensino, e estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os doutores da lei e os fariseus estavam ávidos para achar algum motivo pelo qual pudessem acusar Jesus, e por isso o observavam com toda a atenção, a fim de perceber se ele o haveria de curar durante o sábado. Todavia Jesus tinha conhecimento do que eles estavam pensando, e mesmo assim pediu ao homem da mão atrofiada: levanta-te, vem à frente e permanece em pé aqui no meio. E o homem se levantou e atendeu a ele. Jesus então dirigiu-se a eles: eu vos apresento uma questão. O que é permitido realizar no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E Jesus olha atentamente para cada um dos que estão à sua volta e ordena ao homem: estende a tua mão. O homem a estendeu e ela foi instantaneamente restaurada. O homem a estendeu e ela foi instantaneamente restaurada. Contudo, eles ficaram com raiva e começaram a tramar entre si que fim dariam a Jesus. Podeis sentar? Na terça-feira, queridos, pela manhã nós estávamos aqui e Juraci ministrou uma palavra sobre avivar a obra durante do meio dos anos. E no meio dos momentos de oração ali, Deus falava comigo uma frase: vai voltar a funcionar. Vai voltar a funcionar. Fiquei com essa frase alguns dias no meu coração. E enquanto isso estava vindo muito forte ao meu coração, eu pensei que era uma palavra até direcionada a alguma coisa específica na minha vida. Mas o Senhor me dava essa frase, me dava esse texto de Lucas capítulo 6. Em especial o texto do homem da mão mirrada. E é tão interessante que dezembro é um mês onde as pessoas gostam de fazer revisão nas coisas, né? Geralmente quem trabalhou o ano inteiro e tem um equipamento, tem um carro, vai colocar ele para revisar em alguns momentos. Às vezes a pessoa não está muito bem de saúde e dezembro geralmente é uma época onde as pessoas vão fazer um check-up, porque eles querem saber se na vida deles e na saúde deles está tudo bem.
E eu paro para pensar, porque se peças precisam de manutenção e aparelhos também precisam de revisão, a nossa vida também precisa disso. E coisa terrível é você ter algo muito caro, mas que não funcione. Imagine você ter um iPhone 15, mas ele não ligar. Imagine você ter um carro de carroceria, ou talvez uma Amarok, uma Hilux, mas ela não sair do lugar, porque ela está com defeito. Então não basta ter, precisa funcionar. E o Senhor falava muito ao meu coração, porque em matéria de manutenção existe pelo menos 4 tipos. A primeira delas é que quando a coisa dá erro, geralmente a gente procura a manutenção corretiva, é reparadora de danos. Então quebrou e a gente leva para o conserto. Tem gente que espera quebrar. Às vezes alguns sinais vão aparecendo na caminhada, né? Em tudo na nossa vida. Às vezes aparecem pequenas rachaduras no teto da casa, mas alguém espera desabar para corrigir. E essa é um tipo de manutenção. Outros vão trabalhar com manutenção preventiva. É aquela que você olha e diz: olha, já estou vendo que está desacelerando. Então, se está perdendo funcionamento, em algum momento vai dar erro. Então, já vou me antecipar prevendo que vai dar um problema. Outros são mais prudentes e vão olhar para determinada coisa e dizer: isso aqui vai dar problema. Você já teve alguma coisa, já deu algum conselho a alguém dizendo: rapaz, isso aqui vai dar problema? Isso aqui lá na frente, se continuar desse jeito, vai dar problema. É a chamada manutenção detectiva. Você detecta de longe que alguma coisa vai dar problema. E a última é aquela que é a preditiva. Ou seja, você prevê, mesmo sem estar dando problema, que pode acontecer a qualquer hora. Só que o grande problema nosso, e eu digo no geral, é que às vezes a gente espera tudo acontecer para que a gente possa corrigir. Às vezes a gente espera quebrar, destruir, ruir, estar em morte súbita para que o milagre seja grande. Por exemplo, uma área está difícil, a vida espiritual desceu, talvez a sua família está passando por algo muito terrível. Aí as pessoas vão deixando, aí quando desaba tudo, alguém diz: agora é hora de corrigir. Só que o Senhor falava ao meu coração que da mesma maneira como aparelhos precisam de revisão constante. Imagina, queridos, se Deus nos desse o poder de ver de maneira interna o defeito que o outro carrega. Se tem alguns defeitos na nossa vida que olhando para alguém a gente já enxerga. Você já imaginou quantas e quantas peças estão quebradas dentro de nós? Ou quantas e quantas coisas precisam de manutenção dentro da gente? Olhe para alguém e diga assim: a igreja é uma grande oficina. E todo mundo aqui tem alguma peça quebrada. Você tem, porque eu tenho. Eu preciso melhorar cada dia. Tem horas que o parafuso afrouxa, né, Mônica? Tem horas que a gente precisa de um ajuste. E é tão interessante isso, porque Jesus sabe consertar de tudo, irmãos. E quando Deus falava comigo sobre essa palavra, Jesus sempre sabia operar milagres em vários lugares. Só que em especial me chama a atenção os milagres que Ele fez dentro da sinagoga. Porque Jesus não opera milagres só na casa ou só em determinados lugares. Antigamente era até mais frequente a gente vê muitos e muitos milagres em cultos. Não que Deus não esteja operando, mas hoje está muito mais raro ver alguns sinais. E a Bíblia está dizendo que Jesus em alguns momentos se dirigia à sinagoga e consertava pessoas dentro da sinagoga. Ele mudava a história de pessoas ali. A Bíblia vai dizer que um dia Jesus chega numa sinagoga, e parece loucura isso, mas está sentado um homem na sinagoga que tem um espírito maligno. Ele estava sentado num banco de um culto da sinagoga daquela época, que era como se fosse templos. E é tão interessante isso, que o homem está sentado num ambiente como esse, como eu e como você, e do nada Jesus olha para ele e tem que praticar a obra da libertação, porque mesmo aquele homem estando numa sinagoga, ele carregava algo sobre a vida dele.
A Bíblia vai dizer que um dia Jesus chega numa sinagoga e lá no cantinho existe uma mulher com um espírito de enfermidade há 18 anos, encurvada, anos e anos entrando numa igreja, anos e anos numa liturgia de culto, mas parecia que a vida dela não endireitava. E Jesus olhou para a vida daquela mulher e disse: filha de Abraão, hoje tu estás livre. Deu uma ordem e a enfermidade teve que sair. Jesus operou muitos milagres na sinagoga, mas esse em especial me chama a atenção, porque a Bíblia diz, irmãos, que Jesus foi de novo numa sinagoga. E a Bíblia diz, e Jesus no outro sábado entrou numa sinagoga de novo, e estava ali um homem com a mão atrofiada. É tão interessante isso, porque talvez você não entenda muito sobre isso, porque as suas duas mãos estão perfeitas. Mas alguém aqui já quebrou o braço alguma vez? E principalmente o braço direito, como é ruim, né? A gente enfaixar. Eu estava com a palavra e quando eu entrei eu vi ela com a tipó. Eu falei: Jesus. E pensando na dificuldade que é da gente manusear aquilo que a gente tem costume, principalmente mão direita. Para quem usa a mão direita é muito difícil você se virar com algo que está machucado. E a Bíblia diz que aquele homem, mesmo vivendo essa atrofia em sua vida, ele não deixa de ir para a sinagoga. E tem milagres sempre para quem vem à sinagoga, irmãos. Entenda, sinagoga hoje como o templo, como a igreja do Senhor. Às vezes a gente pensa: meu Deus, eu vou lá fazer o quê? Mais um culto de quinta, vai acontecer o quê? Alguém canta, alguém vai fazer dízimo e oferta, daqui a pouco o pregador prega e não acontece nada de diferente. Mas se Deus é Deus na tua vida e nessa igreja, e a depender da tua direção e do teu desejo, Deus pode curar a sua vida aqui hoje. Deus pode restaurar a sua vida de forma instantânea. A Bíblia diz que ele entra na sinagoga. Era um lugar totalmente difícil para pessoas que tinham deficiências. Imagine que se na igreja só pudesse entrar quem não tinha defeito. Estava vazio isso aqui. Ninguém aqui, ninguém tocando, ninguém sentado, ninguém lá fora. Porque nós temos peças com defeito. E a Bíblia vai dizer que aquele homem está com a mão atrofiada e ele não é bem-vindo na sinagoga. A sinagoga era um lugar para pessoas, entre aspas, aparentemente saudáveis. E eu imagino que por muito e muito tempo ele escondeu aquela mão. Pastor Everaldo, eu ia fazer algo com o senhor hoje, mas o senhor não veio de paletó. Ia fazer isso, né? Imagine, era como se o homem estivesse com um casaco com a mão por dentro. E com a mão por dentro estava escondido, então ninguém percebia que ele tinha aquela mão daquele jeito. Imagina ele sentado lá no cantinho para que ninguém visse. Então quem olhasse de longe, está tudo perfeito, está tudo no lugar, está tudo intacto. As pessoas da sinagoga diziam como deveria ser o culto, quem deveria entrar ou quem deveria não estar naquele lugar. E aquele homem, mesmo sem ser bem-vindo naquela reunião, estava naquele lugar. Ele estava à procura de alguma coisa, irmãos. E graças a Deus que o pregador daquele sábado era Jesus. Porque Jesus chegou para ministrar o ensino, diz a Bíblia. E aquele homem está naquele lugar, na hora certa, no momento certo e com a pessoa certa. Eu preciso lhe dizer uma coisa: talvez tenham coisas na sua vida que não foram consertadas, mas você está no lugar certo, com a pessoa certa e na hora certa. Jesus está aqui. Você veio nessa noite. E eu preciso te dizer que mesmo quando o homem esconde, não conta, sofre sozinho, Jesus sabia aquilo que ele passava. Quantas e quantas pessoas estão dentro das igrejas no geral, irmãos, com tantas coisas atrofiadas, sofrem calados. Por fora tem um sorriso no rosto, mas Deus sabe que está doendo por dentro. O blazer, eu vou usar isso aqui, o blazer esconde a atrofia. Talvez a roupa comprida esconde a atrofia. O sorriso no rosto esconde a atrofia. Talvez a maneira como você é carismático esconde aquilo que está doendo da parte de dentro. Mas Jesus sabe o banco que você senta. E a Bíblia diz que quando Jesus está pregando,
que ele olha, o homem está lá. Eu acredito nesse Jesus que para um culto para falar com alguém, irmãos. Talvez a mensagem dessa noite não é para todo mundo, mas talvez seja para alguém de forma direcionada. E eu acredito nesse Jesus que trabalha de maneira personalizada. Só que tinha um problema. Se no culto alguém dissesse naquela sinagoga, levanta a mão direita para cima, o rapaz não ia conseguir. Porque ele tinha uma deficiência. E na sinagoga era por costume que somente a mão direita fosse levantada. Até hoje o povo tem preconceito. Manda alguém orar por você e do nada a pessoa bota a mão esquerda na sua cabeça. Parece que é um ritual nosso, né? Porque a mão direita é a mão da bênção, é a mão do serviço, é a mão da destra. E o homem tinha uma atrofia exatamente no lugar que precisava funcionar. Ele tinha mão, o problema não é que ele não tinha mão, ele tinha mão, mas a mão dele estava atrofiada, estava mirrada. E a Bíblia vai dizer que é exatamente nesse cenário. Jesus vai olhar para os doutores da lei, porque o homem chegou na sinagoga buscando alguma coisa, mas os doutores da lei foram ali para observar e para ver se pegavam Jesus numa falha. Qual é a sua motivação quando você chega na igreja? A maneira como você deseja estar aqui condiz muito com aquilo da forma como você vai sair. Se eu chegar na igreja, por exemplo, chateada e não der vazão ao Espírito Santo, eu vou voltar para casa chateada. Se eu chegar na igreja triste e não permitir que a palavra de Deus penetre dentro de mim e mude a minha vida, eu volto desse jeito para casa. Mas a Bíblia vai dizer que no mesmo ambiente, pastor, de cura, alguém estava com raiva de Jesus. No mesmo ambiente onde Jesus estava libertando uma pessoa, os doutores da lei estavam com um pensamento totalmente contrário. E vou lhe dizer uma coisa: a sinagoga ainda é lugar de cura, irmãos. A sinagoga ainda é lugar de restauração. Tem problema na sinagoga, mas a sinagoga ainda é lugar de restauração. E a Bíblia está dizendo que Jesus vai olhar para aqueles homens e vai dizer para eles: o que é mais fácil? Salvar uma vida ou destruir? Porque eles estavam querendo pegar Jesus numa falha e era sábado. E vou lhe dizer uma coisa: a única exceção no sábado para se curar alguém é se a doença fosse de morte. O grande problema é que uma mão atrofiada parece não ter tanto caráter de urgência. E é como se os homens olhassem e dissessem assim: se ele fizer um milagre, ele está perdido hoje aqui. Porque não é de urgência esse milagre. Sabe qual é o grande problema no meio da sinagoga e nessa caminhada daquele rapaz? É porque talvez aquilo que pode esperar não dá tempo de esperar. Porque nada atrofia, irmãos, de uma vez só. Às vezes vem atrofiando, vem minando. Imagine uma mão estendida e daqui a pouco encurta e encurta e encurta, como um músculo, quem sabe que não é alongado. E é tão interessante isso, porque Jesus vai lançar uma pergunta para aquele povo e vai dizer para eles: o que é melhor, salvar uma vida ou destruir essa vida? E aí Jesus não conta conversa. Porque quando Jesus quer fazer milagre, ele altera a programação, liturgia, ele muda a mente de pessoas, ele inverte ordem de coisas. Quando ele quer, irmãos, ele invade cenários, ele quebra a nossa construção imaginária de que como Deus vai fazer alguma coisa. E Jesus vai dar uma ordem àquele rapaz. E como seria perfeito se Jesus pudesse de longe só dizer: ó, seja curado. O rapaz não precisava ser exposto, mas Jesus expôs ele. Naquele dia, quem não sabia que aquele homem tinha uma mão atrofiada, todo mundo viu, porque Jesus tirou ele do canto, chamou na frente e diz: exponha a sua mão. Pense que coisa. Ele mandou mostrar o lugar do defeito. Ele mandou mostrar o lugar que precisava de um ajuste. Ele mandou mostrar o lugar que não estava funcionando. A mão estava ali, mas não funcionava. E Jesus olhou e disse para ele: estende a tua mão. Se é alguns na nossa geração, né, a gente ia mostrar a outra que está perfeita. Escondia a outra.
Jesus diz: estende a tua mão direita. E quando ele estende as mãos, estava claro para todo mundo. Eu imaginei ele olhando e dizendo: o que será que ele vai fazer comigo aqui? Me condenar? Me trouxe para me expor. Eu posso lhe dizer uma coisa: como é que você tem um equipamento na sua casa que você quer que alguém conserte sem você deixar o técnico ver? Como pode o seu celular dar um problema e você levar numa assistência técnica e dizer para o técnico: não posso te entregar a senha do celular? Não tem como consertar. Cutuca alguém e diga assim: tem coisas que Jesus precisa expor para curar. Tem coisas que Jesus precisa mostrar para curar. A mão do homem estava mirrada, queridos. Talvez aos olhos de alguém poderia dizer: Jesus, mas a de cá está perfeita. Posso lhe dizer uma coisa? Jesus não trabalha com permutas, irmãos. A de cá estava sã, mas a de cá estava doente. O prazer de Deus é nos curar em todas as áreas. O prazer de Deus é consertar de alto a baixo. Eu preciso disso. O prazer de Deus é não deixar nada desajustado na nossa vida. Aí, como é que é a permuta? Eu olhando para a minha mão esquerda, dizendo: oh Deus, mas eu prego tanto, Senhor. Estou mostrando a mão esquerda. E Jesus diz: mas tem uma área que está atrofiada, viu? Jesus, mas eu sou tão presente, eu não falto um culto. Filho, essa é a mão esquerda, mas a direita precisa de um conserto. Jesus, mas eu entrego o meu dízimo, eu sou fiel, eu evangelizo. Essa é a esquerda, eu estou te pedindo para me mostrar a direita. Todas as vezes, queridos, quando Jesus aparecer para a gente, Ele sempre vai tocar no lugar que precisa de um toque. E Ele vai pedir ao homem exatamente essa mão. É como se Ele dissesse: me entrega aquilo que está danificado. Me entrega aquilo que não está funcionando. O que é que não está funcionando na tua vida, meu irmão? Quais são os erros que talvez você cometeu agora em 2023 e que é inadmissível cometer em 2024? Já parou para fazer essa revisão agora nesse mês que está finalizando o ano? Porque a gente chega na virada, né? Aí tem alguns que são tomados por um sentimento de tristeza grande. E a gente fica reflexivo e a gente chora. E a gente diz: meu Deus, é só uma virada de calendário de um dia. Mas aí o povo começa a fazer promessa para Deus, né? Ah não, Jesus, 2024, tu sabes, vou orar tanto, eu vou fazer tanta coisa. Imagina o céu olhando para a gente dizendo: mentiroso, te conheço, você não vai fazer nada disso. E a gente espera o último dia do ano para pensar no que fizemos. Só que nessa noite o Senhor me trouxe aqui para dizer para você: ó, mostra a mão direita. Mostra o lugar das peças que precisam ser ajustadas. Enquanto nós temos tempo, irmãos, quando Jesus diz para ele: estende a mão, Jesus vai dar uma ordem: quem estende tem que esticar. Isso fala de esforço. Se a mão está aqui, se o braço está prejudicado e eu tenho que fazer isso, então vai doer em algum momento, sim ou não? Jesus não estava preocupado se ia doer naquele momento. Ele estava dizendo: eu estou fazendo doer agora para não doer nunca mais. Tem coisas na nossa vida que às vezes Jesus precisa mexer agora para que não dê problema lá na frente. Entenda a palavra que Deus está entregando para a sua vida hoje. Talvez você pode estar aqui neste lugar, está dizendo: Jesus, mas tem tanta coisa boa na minha vida. Ele está dizendo: pois é, justo porque você é bom em tanta coisa, que eu preciso consertar a única parte que precisa de um ajuste. Talvez o seu coração. Na vida de Jacó, o problema que dava erro nas peças era o caráter, e o Senhor teve que tocar na coxa dele. Na vida de tantos e tantos personagens bíblicos, na hora que dava pane no sistema, Jesus sempre sabia onde tocar. A samaritana está conversando com Jesus, e a gente é excelente na arte da lábia, né, irmãos? A gente sabe tanto falar algumas coisas para Deus. A samaritana, com a vida toda embolada, vai querer dar aula de teologia para Jesus. E aí começa a perguntar para Jesus: a gente deve adorar onde? Nossos pais disseram que é aqui ou lá. Jesus olhou para ela e disse: a conversa está bonita, mas cadê teu marido? Chama ele e vem cá. Sabe o que ela faz? Desconversa.
Ela não continua naquilo, ela muda o discurso, porque ele tocou na peça que estava doendo, porque ele tocou na peça que estava precisando de um ajuste. E a pergunta que eu tenho de Deus para você nessa noite é: será que você teria coragem, no meio de uma sinagoga, de Jesus dizer: se levanta, vem para o meio e expõe, para você ser curado? Porque eu não sei quantas pessoas tinham naquela sinagoga, mas Jesus expôs aquele rapaz e diz: mostra. Eu imagino a cara de um bocado de fariseu ali, olhando para aquele homem e dizendo: nem eu sabia que esse homem tinha defeito. Ah, se eu soubesse, nem aqui eu tinha deixado ele entrar, porque ele era um deficiente, porque essa era a regra da sinagoga. Só que por muitos e muitos anos aquele homem escondeu aquilo, e Jesus enxergou ele no meio daquela multidão e marcou aquele sábado para mudar de uma vez só a vida dele. Ele teve coragem de assumir aquilo que estava faltando. Ele foi para frente, ele não contou conversa, irmãos. A Bíblia diz que ele se levanta, ele estica o braço, ele mostra para Jesus, e a Bíblia diz que instantaneamente ele foi curado. Sabe, às vezes o Senhor tem falado algo no meu coração. Às vezes pessoas têm gastado lá fora com tanto e tanto dinheiro, com tantas coisas. Sabe por que às vezes a gente tem que gastar dinheiro? Porque a gente ora pouco. Tem coisas que Deus nem queria que a gente comprasse. Ele tem prazer em nos abençoar. Quantos e quantos milagres de cura Deus já operou na sua vida, que você gastaria uma fortuna se fosse tratar. Quantas e quantas coisas. A irmã Maria está ali com um testemunho tão poderoso que escutamos, irmãos. Se não é Jesus na vida dela, nem aqui ela estaria. Mas um dia ela pôde entender que Deus era Deus na vida dela. E eu te digo hoje: mostra para Jesus a parte que precisa ser tocada. Para de fingir que está tudo bem, querido. Para de esconder debaixo de uma roupa aquilo que precisa ser mexido. Todas as vezes que Deus fala conosco, é porque Ele não quer que as nossas peças sejam condenadas. E quando a palavra de Deus foi liberada sobre a vida daquele rapaz, ele tomou posse, ele estendeu a mão, foi curado. Alguém pode olhar e dizer: ah, irmã, mas até hoje não deu problema eu andar assim. Até hoje não deu problema, eu até me adaptei a pegar algumas coisas desse jeito. Imagine, eu até melhorei minha vida fazendo algumas coisas dessa maneira, e está muito confortável para mim não mexer nisso hoje. Mas vou lhe dizer uma coisa: o Deus que te conhece por dentro, Ele está aqui nessa noite, nesse culto, e Ele está dizendo para você: quem criou sua máquina foi eu. E vou lhe dizer uma palavra para você entender quem é o Deus da tua vida: Ele tem peças disponíveis em estoque. Não era um técnico qualquer, era alguém que criou o corpo daquele rapaz. Por isso que Jesus cura de maneira instantânea. Você não vai ver Jesus tirando a mão, puxando a mão daquele homem. Eu não sei como foi a cura, mas eu imagino Ele liberando uma palavra e dizendo para aquele homem: saia agora toda a atrofia. E eu quero que você levante as suas mãos, porque eu quero profetizar sobre a tua vida. Tudo que está rachado, atrofiado, danificado, deu problema, talvez na tua casa, na tua família, no meio da tua vida espiritual, que saia agora e que volte a lugar toda deficiência, que possa dar lugar à perfeição que há no Espírito. Que a tua vida de oração perca a atrofia nessa noite, que a tua vida de consagração a Deus volte a funcionar, que o teu chamado, que a obra de Deus na tua vida pare de dar problema e volte a funcionar perfeitamente. Jesus está dizendo nessa noite: é noite de trocar a pilha, irmãos. É noite de deixar Ele mexer. É noite de poder colocar o coração no altar. É noite de pegar a peça enferrujada da roda e colocar um pouco de óleo para ela voltar a funcionar de maneira tranquila. Aí as virgens vão gastar um tempo dormindo, perdem o tempo da revisão,
E chega o grande dia. Elas imaginaram desse jeito: no grande dia eu sempre vou ter uma oportunidade, porque eu sempre vou achar um lugar aberto. Alguém aqui já teve o desprazer de quebrar alguma coisa na sua vida dia de domingo e não tem nenhum lugar para consertar? É ruim ou não é, irmãos? Você esperar, obrigado pastor, até segunda-feira, quebrou no domingo. Qual a loja que atende dia de domingo, irmãos? Muito difícil o lugar que atende. E aí você fica com algo quebrado dentro de casa e você precisa urgente de uma restauração daquilo, mas precisa esperar. Tem gente que está deixando para a última hora, achando que a porta da oficina vai permanecer aberta. A Bíblia vai dizer que as virgens olharam todo o cenário e disseram: não esquenta não, na hora certa ele vai me esperar. Fique tranquilo, ele vai me esperar na hora. A Bíblia diz que ouviu-se uma voz: aí vem o noivo. Quem tinha óleo de reserva parte, e as outras olharam e disseram: deixa eu ir correndo ali buscar. E quando voltou, que bateu na porta, a oficina estava fechada. E elas começaram a gritar: Senhor, abre a porta. Mas não tinha mais tempo, irmãos, porque o tempo de conserto na terra é agora. O tempo de trocar as peças da nossa vida é agora. O tempo de ajustar os parafusos que estão folgados é agora. O tempo de tirar o encurtamento de coisas que já era para a gente estar vivendo, o Senhor está dizendo: é agora. Problema da nossa geração, que o povo está andando assim, está dizendo: não, eu sou perfeito, eu sou bom. Andando assim, está dizendo: não, está tudo certo. A Bíblia diz que há uma geração que é pura aos seus próprios olhos. E a gente precisa poder trazer ao nosso coração a cada dia que o tempo de funcionar é hoje. Eu não sei o que foi que danificou na tua vida, mas não espera o motor bater, não. Eu não sei o que deu problema pelo meio do caminho. E eu já quero pedir algo a você. Se você conhece alguém que está vivendo exatamente esse tempo, chega em casa, manda o link dessa pregação para essa pessoa e diga: assiste isso aqui. Jesus quer consertar a sua vida. Você pode parar e pensar assim: meu Deus, irmã, por que Deus está falando isso nessa noite? Porque Ele me ama e Ele te ama. Porque Ele não quer que a gente seja descartado ou colocado do lado de fora, irmãos. Que coisa perfeita é entender o grande dia do arrebatamento, onde tudo vai funcionar bem. Tudo aquilo que não funcionava na terra vai funcionar no céu, porque lá em cima não tem deficiência. No céu não existe mais tempo de oficina, mas nós vamos fluir exatamente onde Deus deseja. Alguém pode pensar: mas eu tenho tanta coisa, mas não basta ter, tem que funcionar. Imagine um policial andando armado no meio da rua, com a arma quebrada. Tem sentido? Imagine alguém aqui sentado nessa bateria sem uma baqueta. Tem sentido? Vai bater com o quê, irmão? Com o dedo. Não vai fazer som. Imagine alguém chegar em um determinado lugar e precisar da sua voz e ela não sair. Porque não basta ter, tem que funcionar. Não basta estar, precisa ser. Não posso ser só crente. Essa palavra é para mim, irmãos. Essa palavra é para você. Não basta só vir na sinagoga. Jesus estava dizendo para o homem: não me interessa quantos cultos tu veio na sinagoga, moço. A mão ainda está atrofiada. E é por isso que todo culto tem pregação. Já imaginou por que todo culto tem que ter pregação? Aí olha para alguém assim, eu vou finalizar aqui, pergunta para ele assim: imagina se a gente tivesse colocado em prática todas as pregações que a gente já ouviu na vida. A gente já tinha sido arrebatado. A gente não estava mais na terra, é ou não é, irmãos? Qual é o problema? Que a gente ouve hoje, se emociona hoje, vai para casa e nada muda de novo. Até que dê problema de novo, a gente diz: Jesus, conserta para mim. Só que o Senhor está dizendo nessa noite: eu estou te dando uma orientação para ter uma manutenção preventiva na tua vida. Deus quer restaurar a tua história antes de dar problema.
Jesus não quer esperar, irmãos, dar problema para ter que mudar a nossa vida. Ele está dizendo hoje: eu quero colocar uma blindagem na sua casa, na sua família, no seu casamento, nas suas emoções. Eu não sei para quem é essa palavra nessa noite, mas o Senhor diz ao meu coração: eu vim para ajustar, para não ser condenado. Antes que pare de ver, Jesus quer nos chamar agora. Eu sinto saudade, queridos, de um tempo onde as pessoas tinham coragem de expor aquilo que passava. Quantos e quantos cultos eu já vivi, onde sem nenhum pregador precisar falar, as pessoas partiam o corredor da igreja, se ajoelhavam no chão dizendo: meu Deus, me perdoa, eu preciso mudar. Aí hoje, às vezes, alguém diz: querido, se essa palavra falou com você, vem aqui à frente. Aí a pessoa fica: tá aqui, ó. Não, tô bem. Se você está bem, Jesus não pode tocar. Se você diz que está bem, Jesus não vai invadir. Ele está dizendo: estica a mão nessa noite, mostra para mim. Não interessa que alguém pode pensar que um dia a gente foi doente, porque quando a gente sair do culto a gente vai estar curado. Não interessa que alguém pode olhar para a nossa vida e dizer: eu nem acredito que anos e anos ele ficou desse jeito. A não ser que Jesus não faça alguma coisa por algum propósito ou tempo naquele dia. Mas toda pessoa que chega diante de Jesus e tem coragem de dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, instantaneamente Ele move a mão dele sobre você. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que mesmo quando a nossa mão pode estar mirrada, ou alguma parte da nossa vida atrofiada, as mãos do Senhor não estão encolhidas. A Bíblia diz que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, nem agravar os seus ouvidos para não poder ouvir. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Espírito de Deus, o Ministério de Louvor vai me ajudar. 2 pedidos eu faço nessa noite, irmãos. O primeiro, eu queria que ficasse aqui do meu lado esquerdo, se você desejar. Pessoas que estão aqui na igreja hoje, que estão doentes. Eu preciso orar por você hoje. Doentes fisicamente. Tem alguma parte da sua vida aí que está com problema. Dê um pane aí no sistema aí. Braço, perna, mão, cabeça, corpo, estômago, ouvido, não sei qual é a área. Eu quero te esperar aqui na frente. Tem milagre na sinagoga. Jesus continua sendo o mesmo. Agora do lado de cá, eu quero me colocar para você entender que a gente precisa. Eu quero chamar você que precisa de uma manutenção nas peças da sua vida. Eu quero te chamar aqui para orar. Não estou dizendo que tu tem uma mão mirrada. Eu estou dizendo que tem alguma peça aí que talvez, tá folgada. Jesus está te chamando aqui na frente. Eu não tenho medo de mostrar o blazer, o que está por baixo do blazer. Eu tenho medo de não ouvir 20 benditos do meu pai no grande dia. Eu não tenho medo de tirar a capa de Naamã e mostrar para a menina de Israel dizendo: tem lepra dentro. Eu tenho medo de chegar no grande dia e o Senhor dizer: eu falei tanto contigo, mas você não deu ouvidos à minha voz. E eu me coloco diante da presença de Deus. Eu preciso de manutenção, irmãos. Eu preciso de uma revisão urgente na minha vida. Talvez você não veio por alguns motivos, mas mesmo assim eu quero que você aí no seu lugar, você possa falar com o teu Deus. Você possa dizer para Ele: Senhor, o meu amor não está como antes. O meu desejo de cultuar não está como antes. Quebrou, Jesus. Senhor, Tu sabes quantas guerras eu vivi nas minhas emoções em 2023. Tu sabes que em muitos momentos as minhas emoções foram tomadas por raiva, por chateação e por tantas coisas. Faz revisão urgente antes que dê problema. Será
Será que você tem coragem de dizer para o Senhor nessa noite: Deus, eu não vou cometer mais os mesmos erros desse ano. Toca em mim hoje, faz um milagre hoje. Vocês que estão aqui à frente, eu te convido para um ato profético. Eu quero que você estenda a sua mão direita para frente. Estica ela aí. Talvez se você tiver com uma dor, não tem problema. Se doer, você pode baixar em algum momento, mas nós vamos orar. E eu quero pedir que o pastor Valério estivesse ungindo as mãos do povo que está aqui à frente. Estenda as suas mãos e diga: Jesus, toca aqui nessa noite. Faz um milagre aqui nessa noite. Espírito de Deus, Espírito que ministra cura, nós invocamos o Teu nome nessa noite. E eu sei que o Senhor já está aqui, mas eu te peço uma manifestação específica sobre vidas que precisam de um reparo urgente. Hoje, Jesus, repara o nosso andar, o nosso falar, o nosso conviver, a nossa vida em comunhão. Eu quero orar por aqueles que estão doentes. Eu ministro cura sobre eles de alto a baixo. Eu ministro uma porção do Senhor, e que tudo que está danificado seja reparado nessa noite, porque Deus é Deus que ainda faz milagres na terra. Eu quero orar nessa noite que o Senhor possa tocar a tua filha de alto a baixo. Meu Deus, que um fogo envolva a vida dela de maneira sobrenatural, e que ela possa entender que ela não veio aqui à toa nessa noite. Vai voltar para casa diferente. Toca no corpo, toca no coração, toca nos ossos, toca na alma, toca na mente, toca na casa, toca na família. Deus, derrama uma bênção que transborde sobre essas vidas. Profetizamos que o que dava problema não vai dar mais. O que dava problema não vai dar mais. O que dava problema não vai dar mais. Não vai dar mais. Não vai dar mais. Eu profetizo que o eterno carpinteiro de Nazaré vai consertar tudo que precisa ser consertado nessa noite. Enquanto o Ministério de Louvor canta uma canção, nós queremos ministrar isso sobre a igreja, Jesus. Aonde houver alguém numa live nessa noite, assistindo nessa live, seja tocado aí agora, seja curado aí agora. Talvez anos e anos possam se passar, mas o Deus que está nessa igreja não vai invalidar a unção que está aqui. E eu ministro cura em quem está em casa, e eu ministro milagres instantâneos acontecendo nessa noite. Tudo que dava problema, que não volte a dar mais. Tudo que precisa de um toque de Jesus nessa noite, que não dê mais. E que o Senhor possa andar rassuremando e a cervicaça. Ore a surianda labaia larabassorebécia. Ando heribe calabaia noia sirviácia. Toca Jesus nessa noite. Toca Jesus nessa noite. Faz um milagre nessa noite. Aonde os teus olhos não veem nessa noite. Marca a vida da tua filha nessa noite. Para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Que milagres instantâneos cheguem na tua vida. Que milagres instantâneos te alcancem ainda nesse mês de dezembro. E que o Senhor possa fazer coisas sobrenaturais. Em nome de Jesus, Pai, que tudo que doía não doa mais. Deus, que tudo que doía não doa mais. Meu Deus, que tudo que precisa, meu Pai, de ajuste nessa noite, carpinteiro de Nazaré, que não nos descarta, mas que muda a nossa história. Eu te peço, Jesus, ajuda a tua filha, dê graça a ela, levanta. Deus, traz um tempo novo. Eu ministro em nome de Jesus restauração, restauração, restauração.
restauração. Toca na alma, toca na mente. Jesus trabalha com curas, trabalha com libertação nessa noite. Que tudo que precisa de um toque do Senhor seja tocado, seja tocado, seja tocado, seja tocado em nome de Jesus. Nessa noite eu quero abençoar a vida do teu povo. Eu quero liberar uma palavra. Vai voltar a funcionar. Será que você pode segurar na mão de alguém e dizer isso para ele? Diga: o que não funcionava vai voltar a funcionar. O que não funcionava vai voltar a funcionar. Eu libero essa palavra sobre essa sinagoga, e eu profetizo aqui na igreja que tudo que não funcionava vai voltar a funcionar. Tudo que precisava de uma mudança, de uma virada, e até pessoas que não vieram nessa noite serão alcançadas e vai voltar a funcionar, porque Jesus chegou no culto nessa noite e está dizendo para você: seja curado, seja curado nessa noite. Tratadas, vem restaurar e curar sobre o vale de ossos. Recebe de Deus aí, meu irmão. Recebe de Deus aí. Recebe de Deus aí. Sobre as feridas vem restaurar e curar. Tem alguém aqui que não é crente ainda e quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém aqui nesse culto, nessa noite, que não é evangélico ainda e precisa urgentemente de uma manutenção do céu na tua vida? Começa se expondo diante de Jesus. Por não conhecer todas as pessoas nessa noite, eu pergunto: tem alguém que quer aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? Dê um sinal com a sua mão. Você não precisa de muita coisa, você só precisa dizer: Jesus, eu estou aqui, e o resto é Ele quem faz. Em nome de Jesus, nessa noite, querido, repita assim comigo: Senhor, eu prefiro todos os dias ser consertado pelo Senhor e mudar a minha história diante do Senhor, do que não entrar na hora certa, porque a porta da oficina para muitos estarão fechadas. Mas me ajuda a perceber antes do problema chegar, e a partir de hoje eu tomo posse dessa palavra, e eu não volto só para casa tendo louvado, tendo dizimado ou ouvindo uma palavra. Levante a mão direita, diga: hoje eu saio daqui curado para a glória do teu nome. Aplauda ao Senhor nessa noite e volte para o teu lugar. Deus te abençoe.
Feche seus olhos nessa hora. Feche seus olhos. Estenda a tua mão direita, como quem está recebendo nessa noite. Pai, nós queremos te louvar e exaltar, meu Pai, pelo teu grande amor, Senhor, que o Senhor nessa noite derramou sobre nós, meu Pai, curando, libertando, retificando, ajustando, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, porque quão bom, quão maravilhoso é estar na tua presença, meu Pai. Que o grande amor de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor. Que Deus abençoe a todos, leve em paz, em nome de Jesus.